Estou eu aqui de volta para trocar uma ideia com você. Dessa vez eu quero falar sobre um assunto que eu acho super importante: educação. Eu acho tão importante que educação devia ser um tema para estar diariamente na mesa do brasileiro. Devia ser obrigatório, inclusive na mesa de bar. Não estou achando que você tem obrigação de abolir o assunto futebol, capítulo de novela ou a última música da Anitta, quando a gente está tomando a cervejinha, o chopinho. Não é isso. Mas eu acho que até na mesa de bar a gente precisa discutir um assunto que tem relação direta com a vida brasileira. A educação brasileira desceu a ladeira. Nós estamos numa posição péssima nos rankings de avaliação mundial. E isso, se a gente pensar um pouco, a gente vai encontrar as razões, né, facilmente. Eu vou começar o assunto dando o meu próprio exemplo. Eu tinha 17 anos, entrei para a faculdade, me formei aos 20. Aos 26 eu estava de novo dentro de uma sala de aula, mas dessa vez eu estava ali como professora. Aos 26 anos eu voltei para a faculdade para dar aula. E a pedido de minha chefe, eu fui lá cobrir as aulas que ela dava. E logo que eu cheguei, a minha preocupação foi levar aos alunos a informação de que eu não era professora, eu estava professora, porque eu estava ali para repassar a eles o que eu sabia de telejornalismo, o que eu sabia de comunicação, de jornalismo. E é assim que eu entendo a função do professor. Ele é um instrutor de uma especialidade intelectual. Pode ser de engenharia, de medicina, de biologia, geografia, o que seja. Mas o professor é um instrutor intelectual. Ele não é educador. Vou repetir. O professor não é educador. Isso é sério, gente. Sabe por quê? Porque eu lembro bem, quando eu comecei em 1980, o sindicato estava fervilhando, principalmente na área de educação. E toda vez que eu entrevistava um professor, um líder sindical na área de educação, eles sempre vinham com o discurso de que eles eram educadores. Educadores, educadores. Não, professor não é educador. Ele é responsável pela formação intelectual do aluno. Educador é o pai, é aquele que ensina respeito, ética, princípios morais, princípios religiosos. É o pai, é a mãe, é o responsável. Esse é responsável pela formação de caráter da criança, do jovem. O professor é o responsável pela educação intelectual, pela formação intelectual, pela passagem de conhecimento, transmissão de conhecimento. E porque a gente deixou de focar nisso, os professores deixaram de focar na transmissão de conhecimento, focaram apenas em transmissão de ideologia de esquerda, né? Que o nível da educação só fez cair. E aí o país, a gente sabe, né? Salários baixos, reflexo de uma péssima educação. Péssima educação que forma péssimos profissionais. A mão de obra, quem faz é o mercado, né? O salário é pago exatamente pela qualificação do profissional. Quando a gente sabe um pouco mais, a gente se destaca mais, ganha mais também. Mas quando está todo mundo ali no mesmo nível, não adianta greve, não vai adiantar nada. Patrão nenhum vai dar algo a mais para aquele funcionário que ele sabe que não pode render mais, que não vai render mais. Por isso é importante a gente entender educação como formação de mão de obra. Por isso é importante a gente entender que precisa aprovar lá em Brasília o projeto Escola Sem Partido. Porque é o projeto Escola Sem Partido que está brigando para acabar com essa transmissão de ideologia de esquerda nas escolas. Porque os professores são militantes de PSOL, de PT, de PCdoB, de tudo quanto é ideologia que só foca na militância política, mas não foca na formação de educação para a mão de obra, para melhorar o nível do Brasil. Por isso é importante a gente discutir educação, porque quanto menos educação tem o povo,
menos ele sabe escolher os seus representantes. E esses representantes se acham patrões do povo. Então aqui, ó, só pra gente ser massacrado, porque eles têm o domínio da situação. A gente não tem educação, a gente não sabe raciocinar. Vai votar em quem? Vai votar nos mesmos de sempre, nos bandidos de sempre, naqueles que estão sacaneando a gente, olha, há um tempão. Pensa sobre isso, me diz o que você acha, tá bom? Até já.